A pergunta que você falou assim, colocar a LOAT, né, a LOAT a serviço da sociedade, né? E aí você foi respondendo já, que eu já ia fazer essa pergunta aqui para vocês dois, né? O que é a LOAT? Ela é relevante para a população brasileira? A importância. Eu queria que vocês dois, né, o porquê a importância da LOAT para o Brasil, né, para o Espírito Santo, para aquele município pequeno, grande. Qual a importância da LOAT para a sociedade brasileira? Acho que essa resposta ela é fundamental, em especial para aquelas pessoas que não conhecem muito, né, sobre a lei orgânica da administração tributária, que a gente está discutindo, levando esse tema, né, tão relevante, né, para a sociedade. Francine, pode finalizar aí falando em relação dessa relevância. Bora fazer o exercício intelectual inverso. Um sistema tributário novo, que é o que se imagina que ele vai ter, porque a primeira fase foi a mudança do imposto sobre os impostos sobre o consumo, ou dos tributos. Primeira fase. Esperamos que as outras duas avancem, que são sobre as bases de incidência, são a renda, a base de incidência de renda e do patrimônio. São as três. Então, nós fizemos sobre o consumo. Então, com certeza, muito possivelmente, esperamos que daqui a 10 anos nós tenhamos funcionando, de fato, não é nenhuma reforma tributária, mas uma reforma da matriz tributária brasileira, adequando a países envolvidos, reduzindo essa pesada carga tributária. Ela é pesada, sim, mas apenas sobre o consumo. Essa pesada carga tributária sobre o consumo e a deslocando para a renda e o patrimônio, onde somos muito leves, por incrível que pareça, e muito lenientes com as altíssimas rendas e com os multimilionários. Mas queria alertar antes de responder a pergunta. Nós não somos contra a riqueza. Muito pelo contrário. Nós não somos comunistas, não somos socialistas. Então a gente está falando de um sistema capitalista em que todas as nações desenvolvidas fizeram a opção de uma mais pesada tributação sobre a renda e o patrimônio e diminuíram sobre o consumo. Por que isso? Porque isso fomenta a economia. Porque isso faz com que os mais pobres tenham dignidade. Porque isso permite que o mínimo existencial possa ser atendido. Porque os recursos de quem mais tem, onde não se faz tanta falta, se for tributado em parâmetros de países desenvolvidos como os que compõem a OCDE, e temos exemplo em vigência, em vigor, como na França, na Alemanha, na Inglaterra, no amado Estados Unidos, que todos sonham ir para lá, né? Ir para Disney, e conhecer, e que acham que é o paraíso no mundo, lá se adotou essa metodologia e o sistema dessa maneira, nessa progressividade, inclusive penalizando muito a transferência intergeracional e desenvolvendo, sim, o empreendedorismo. Então, se nós imaginarmos um novo sistema tributário, ou melhor, uma nova matriz tributária, e não tivermos instituições capazes de fazer frente aos desafios que advirão, nós poderemos ter um caos no sistema tributário. Um caos em que haverá grande sonegação, será fomentado a concorrência desleal e o ilícito tributário como um todo. E todo aquele sonho que nós temos já há décadas de ter um país com mais segurança, com mais qualidade de vida, em que nós paremos de pensar em mandar os nossos filhos para ter vida de qualidade no exterior, possamos almejar que isso aconteça aqui, poderá ser que não só nos realize, como se torne cada vez mais difícil. Então, o sistema tributário perfeito necessita de ferramentas necessárias a essa implementação. E aí sim, a lei orgânica vai a esse encontro. Então, respondi já praticamente de forma oblíqua, né, invertendo a lógica, mas esse sistema rodando da melhor forma, nós teríamos a melhor ferramenta necessária para a questão finalística do fisco. O fisco ele existe como meio. O fisco existe desde que as pessoas se reuniram em sociedade e resolveram abrir mão de parte dos seus recursos, e aí, desde a época que o recurso era dinheiro ou outro tipo de recurso, para que esses recursos fossem revertidos em prol daquela comunidade, daquele povo, daquela sociedade, sendo inclusive praticamente a profissão mais antiga do mundo. Então a função do fisco sempre foi levar dignidade a cada ser humano, a cada cidadão, e está na hora de nós, que somos integrantes dessa belíssima função, percebermos a dimensão que ela tem e, melhor, explicar a cada pessoa
a cada cidadão. Aquele que está ali numa comunidade, sem acesso à água potável, sem saneamento básico, lavando utensílio doméstico, em água praticamente de esgoto, dizendo a ele, ora, a nossa função é dar as condições necessárias para que você tenha dignidade. E, além disso, a sua e a nossa é cobrar daqueles que nós elegemos que implementem as políticas públicas necessárias. Aí sim, talvez possamos dar um salto de qualidade nesse país e, quiçá, nos tornarmos, de fato, um país de primeiro mundo. Um país que cada um de nós tem orgulho de dizer que é brasileiro. É brasileiro porque nós somos uma nação. E essa nação não vai ser e nem deverá ser feita com divisões. Para na hora de a gente olhar cada um de nós como cidadão, como irmão, como aquele que precisa do outro para crescer, para se desenvolver e para aprender. Talvez nós tenhamos isso sim, com o fomento de uma lei orgânica e com tudo mais que pode vir a carta dela.